Fala aí, pessoas que assistem YouTube, tudo bem? Meu nome é Lucas Belo e hoje eu apresentarei um artigo intitulado O Mal e Deus, do autor C.S. Lewis. Este artigo está presente no livro Deus no Banco dos Réus como primeiro capítulo. Para aqueles que se interessarem pelo que será apresentado aqui no vídeo, eu vos incito que leiam este artigo na íntegra, pois ele é muito interessante. E também, para aqueles que quiserem se aprofundar no pensamento do C.S. Lewis, eu vos recomendo que comprem este livro e o leiam por inteiro. Ele é um compilado de mais de 50 artigos do autor sobre diversos temas diferentes, então é muito bom para que você entenda de maneira geral qual é o pensamento do Lewis e também alguns pontos muito específicos que não são falados de maneira tão clara em outros livros do autor. Eu só não recomendaria este livro aqui para aquelas pessoas que estão pensando em se introduzir no pensamento do Lewis, como algo introdutório, pois, como eu disse, são mais de 50 artigos sobre diversos temas diferentes. Para aqueles que quiserem se introduzir no pensamento dele, há livros melhores, como Cristianismo Puro e Simples, Surpreendido pela Alegria e entre outros. Esse vídeo faz parte de uma série na qual eu apresentarei artigos individuais do C.S. Lewis de forma a aproveitar melhor um autor tão espetacular. Para me orientar durante os vídeos, eu utilizarei umas espécies de guias-aulas, que são basicamente resumos esquematizados do assunto que está sendo aqui apresentado, e eu deixarei esses resumos disponíveis nas descrições de todos os vídeos que eu fizer. Estará lá num link do Google Drive, basta que você clique na descrição, que você entre nesse arquivo do Google Drive e baixe o PDF. Assim vocês podem acompanhar o vídeo com um apoio escrito e talvez isso torne a coisa um pouco mais inteligível e clara do que apenas escutar a minha voz aqui. E antes de começar o vídeo, eu peço para que, se não for um incômodo, você me ajude a manter este canal por meio de doações na plataforma Apoia-se, para que eu possa continuar trazendo vídeos com certa regularidade e qualidade. Este é um trabalho que requer um tanto de esforço, um tanto de tempo, dedicação, então seria ótimo que eu tivesse algum tipo de retorno financeiro do YouTube, mesmo que mínimo. E você pode ajudar-me doando mensalmente a quantia que você achar melhor, a quantia que você achar que eu mereço, desde R$1 até, não sei, o limite máximo da plataforma Apoia-se. Mas fique à vontade, qualquer quantia já me ajudará, visto que os vídeos continuarão de graça e eu nunca cobrarei nada por eles. Eles continuarão disponíveis publicamente aqui no YouTube. Além disso, você pode me ajudar também comprando pelo meu link da Amazon, que estará disponível na descrição junto com o link do Apoia-se. E por último, há também na descrição disponível a minha lista de desejos da Amazon, caso você queira me presentear com algum dos livros ali presentes. E é isso, vamos ao vídeo. Bom, o título do artigo, O Mal e Deus, é uma referência a um outro artigo intitulado Deus e o Mal, escrito por um acadêmico contemporâneo de Lewis, chamado Dr. Joad. Lewis crê que este artigo chegou a conclusões muito interessantes e resolve escrever um outro artigo em resposta, analisando aquilo que foi dito por Joad e fazendo suas próprias contribuições. A que conclusões interessantes são essas, então, que Joad chegou? São as seguintes. Quando submetidos a uma análise mais profunda e robusta, nem o mecanicismo e nem a teoria da evolução emergente se sustentam. E, portanto, nós deveríamos retornar a uma filosofia, a uma cosmovisão ou monoteísta ou dualista, visto que são posições muito mais bem fundamentadas. E logo no início do artigo, o Lewis vai abordar quais são estes problemas do mecanicismo e da evolução emergente, não deixando claro se estas são críticas dele mesmo, apesar de que creio eu que são, visto que são muito parecidas com coisas expostas em outros livros, ou se são do próprio Dr. Joad, que escreveu também o seu artigo de crítica. Mas quais são estes problemas? Primeiro, do mecanicismo. Lewis crê que esta redução da realidade a operações mecânicas cria um problema para a nossa própria capacidade de conhecer a realidade e de expressar a verdade, de pensar a verdade. Afinal de contas, se o pensamento é um produto fortuito e irrelevante de movimentos cerebrais, que razão temos para confiar nele, diz Lewis. Em outras palavras, que verdade há nele? Lewis desenvolve esse argumento muito melhor no livro Milagres, fazendo todo o silogismo do argumento, digamos assim, e deixando bem claro qual é o seu problema, enquanto se opõe à ideia naturalista. Não cabe adentrar aqui, mas fica a indicação para aqueles que quiserem se aprofundar nesse problema do mecanicismo e do dualismo.
A outra teoria, a da evolução emergente, Lewis não deixa explícito o que ela é, mas ele se contrapõe à ideia de que há um progresso natural necessário, deixando a entender que essa teoria da evolução emergente, se não se reduz a um progresso natural necessário, pelo menos possui essa ideia como um dos seus elementos essenciais e fundamentais. Então diz Lewis, ora, para haver um progresso, é necessário haver um padrão do qual se possa se aproximar. Afinal de contas, não haveria progresso algum se não houvesse um ponto de chegada, se não houvesse algo a que devêssemos nos conformar. Como nós saberíamos que há um progresso se não há aquilo do que se afastar ou se aproximar, né? Não há um progresso em direção ao nada, é isso que Lewis está querendo dizer. Há apenas a mudança. Se não há um padrão, todo tipo de mudança é apenas uma mudança tão aleatória quanto outra, tão sem sentido quanto outra, não há progresso algum. Logo, simplesmente propor uma evolução necessária não diz nada sobre progresso ou melhoria alguma. Então, a partir desse ponto, visto que essas duas posições realmente são bem fracas e não se sustentam pelo que o Lewis deixa entender do artigo do Joad e pelas suas próprias críticas, ele parte para abordar essa questão que o Joad propôs, se nós deveríamos retornar ao dualismo ou ao monoteísmo. Porque Joad deixa entender que o dualismo é uma posição mais forte e mais bem fundamentada e mais confiável do que o monoteísmo e que, portanto, nós deveríamos retornar a ela. E é contra isso que o Lewis vai argumentar nesse artigo. E ele diz o seguinte, né? Primeiro, para explicitar o que exatamente é esse monoteísmo e dualismo que serão discutidos, o monoteísmo diz que há uma fonte única, boa e onipotente de existência, um vértice axiológico e ontológico, mas apenas um, por isso que monoteísmo. Já o dualismo diz que há dois poderes iguais, incriados e antagônicos, um bom e um mau. E estes dois são os fundamentos absolutos da realidade, e são equivalentes entre si, por isso iguais, e antagônicos. Antagônicos e incriados, né? Então o Lewis vai começar a abordar. Vamos ver se essa ideia do dualismo ela realmente se sustenta frente a uma análise um pouco mais robusta, assim como o Dr. Joad fez com o mecanicismo e a evolução emergente. E Lewis separa os problemas da posição dualista em duas partes. Primeiro, os problemas metafísicos e, posteriormente, os problemas morais. Os problemas metafísicos são os seguintes. Os dois poderes não explicam um ao outro. Ele até diz uma frase muito interessante, né? Mais supremo do que qualquer um deles é o fato inexplicável de que eles coexistem. Além disso, cada um desses poderes está condicionado pelo outro. E, portanto, não são tão absolutos, ilimitados, infinitos quanto se pensa, visto que possuem o seu limite no outro. Diz Lewis, então, que o dualismo não alcançou o fundamento do ser, pois não se pode considerar dois seres condicionados e mutuamente independentes como o absoluto, autofundamentado e autoabrangente. Essas questões metafísicas são tanto mais difíceis de serem explicadas num breve período de tempo e num vídeo como esse, a partir de um artigo que já é simples do C.S. Lewis. Portanto, caso haja um interesse de aprofundar-se nesse assunto, eu vos incito que leiam filosofia. Sim, dito de maneira bem genérica, pois esse é um assunto que surge continuamente em grandes autores da história da filosofia. Caso haja um interesse de se aprofundar de maneira a partir de uma perspectiva introdutória, visto que não é todo mundo que já conhece algo a respeito desse assunto, eu vos incito que comecem do começo. Leiam a respeito dos pré-socráticos numa boa história da filosofia, que apresentará os seus fragmentos, como a história da filosofia do Giovanni Reale, ou a história da filosofia do Copleston, pois aí vocês já verão como a questão em Parmênides e Heráclito já está discutida. Já foi discorrido o porquê do princípio ter de ser uno e não ser dois, ou três, ou quatro, ou cinco. Né? Essa questão do fundamento uno da realidade como um todo. Mas mais interessante ao assunto desse vídeo são as críticas que o Lewis faz de uma perspectiva moral ao dualismo. O dualismo confere ao mal natureza positiva e substantiva, e não o aborda como sendo uma privação, uma corrupção ou uma perversão do bem. E se fosse o caso, bem e mal seriam simples escolha arbitrária. Se o gosto pela crueldade e o gosto pela bondade fossem igualmente fundamentais e básicos, com base em que padrão um poderia reprovar o outro? O que Lewis está dizendo aqui é que,
Se o mal é um princípio tão absoluto e fundamental quanto o bem, a minha escolha de um em detrimento do outro será uma escolha arbitrária, será uma simples escolha de gosto, e não uma escolha que busca se conformar com um princípio, um padrão absoluto, em detrimento de outro que é uma espécie de perversão, privação ou corrupção deste padrão, ao qual eu deveria me conformar. Na realidade, diz Lewis, a crueldade não vem de desejar o mal em si mesmo, mas da sexualidade pervertida, do ressentimento desmedido ou da ambição e avareza desregradas. É pela linha reta que se julga a torta, é pela sexualidade inocente que se julga a pervertida. Portanto, não há equivalência entre o bem e o mal. O bem é o padrão ao qual nós devemos nos conformar, o bem é sim este princípio absoluto, e o mal ele é apenas uma privação ou uma corrupção, ou uma perversão do bem. Afinal, como diz Lewis, é pela linha reta que se julga a torta, né? É pela sexualidade inocente que se julga a pervertida. Abre aspas, uma teoria sólida de valor exige que o bem seja original e o mal uma mera perversão. Que o bem seja capaz de existir por conta própria, ao passo que o mal precise do bem a fim de dar continuidade à sua existência parasitária. O bem e o mal não são equiparáveis. A maldade não é má como a bondade é boa. Esta é a conclusão a que chega o C.S. Lewis a respeito das dificuldades do dualismo. Muito pelo contrário, muito contrariamente ao que pensou o Dr. Joad, ao optar pelo dualismo, ele não se privou de problemas graves que o mecanicismo e a evolução emergente criavam, mas acabou se aprofundando em outros problemas que talvez são tão mais fundamentais quanto aqueles que o mecanicismo e a evolução emergente cria, como são essas dificuldades metafísicas e morais que o Lewis expôs durante o artigo. A conclusão, portanto, é a seguinte: o cristianismo pode ir muito mais longe que os dualistas. Os cristãos vão um passo além e veem que se há algo ou alguma ação realmente boa e uma realmente ruim, deve haver um princípio anterior que os fundamente. Portanto, restabelecer o dualismo seria um retrocesso. E bom, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenham gostado, se inscrevam no canal, pois eu trarei mais vídeos como este, mais vídeos sobre artigos do C.S. Lewis, sobre livros do C.S. Lewis, ou sobre filosofia como um todo, na nova série que eu estou fazendo para o canal, que se chama Reflexões Filosóficas. E, caso tenha gostado bastante do vídeo, não deixe de conferir a opção de valeu aí embaixo, pela qual você pode me doar uma quantia em dinheiro, caso queira. Ou deixe o seu like e apoie o canal desta forma também. É isso. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Espero vê-los nos próximos vídeos. Valeu!